Seja muito bem-vindo ao Revista Novo Tempo. Estou aqui com o André Leite, tudo bem? Tudo bom, Suzane? Tudo bom com você aí de casa? Vamos aos destaques do programa de hoje. Igreja no oeste de Santa Catarina leva apoio a Chapecó. Conheça os detalhes da reportagem de capa da revista Adventista desse mês. E ainda tem a segunda reportagem da série Sou Mais Adra. Então, você já sabe, não saia daí, porque mesmo, Suzane? Porque o seu programa de boas notícias está só começando. Há 2 semanas, o mundo ficou em choque com um acidente na Colômbia do avião que transportava a delegação da Chapecoense e jornalistas. No total, 71 pessoas morreram e 6 ficaram feridas. Na chegada dos corpos a Chapecó para um enterro coletivo, além de muita comoção, teve apoio e solidariedade por parte dos adventistas do 7º dia da região. As ruas que eram tomadas pelo grito da torcida ao final de cada jogo na Arena Condá deram lugar ao silêncio. Os chapecoenses insistiam em não dormir desde o dia do acidente que deixou 71 mortos na Colômbia. Em pleno sábado, o comércio estava fechado e nas portas e vitrines cartazes avisavam que o dia não seria fácil para ninguém. Famílias inteiras chegavam à Arena Condá para se despedir daqueles que encheram de orgulho a pequena cidade do oeste catarinense. É como se a chuva torrencial representasse a soma das lágrimas de todo mundo que rolavam nos rostos e escorriam pelas paredes da arena. Um trabalho difícil também para jornalistas. 21 profissionais perderam a vida no acidente. Eu perdi 2 amigos muito próximos no Rio, da Globo, os 2 Guilhermes. O carinho que o povo de Chapecó e a própria Chapecoense deu, pelo menos a nós jornalistas aqui que viemos trabalhar, foi uma coisa que todo mundo está comentando. E é muito difícil trabalhar pensando que a gente está fazendo reportagem sobre a morte deles. E eu que sou de Santa Maria, sei exatamente o que é uma cidade em estado de choque por causa de uma tragédia de grandes proporções. Para amenizar tamanha dor, esse grupo de voluntários da Igreja Adventista do 7º dia se uniu para recepcionar os que chegavam ao estádio, distribuindo água, cartões e livros com mensagens de esperança. E estavam de prontidão para atender a quem precisasse. Atendimento médico, água, a gente está aqui para ajudar e para tentar diminuir essa dor que toda a população de Chapecó está vivendo. Foi muito triste o que aconteceu e a gente ainda não acredita, sabe? Só a partir do momento que a gente vê o caixão e eles lá dentro vai cair a ficha. O aeroporto de Chapecó, os caixões com as vítimas do acidente e imagens da Arena Condá. Em silêncio absoluto, debaixo de chuva. Eu choro direto, todo dia. Parece mentira, parece que estou voltando, mas não desse jeito. Não me desculpe, não tenho mais o que falar. A angústia da espera de quase uma semana estava prestes a chegar ao fim. Os corpos dos jogadores, comissão técnica, convidados e jornalistas eram recebidos sobre forte emoção. Para consolar corações e nações, a Igreja Adventista participou da cerimônia, transmitindo uma mensagem de esperança aos familiares das vítimas. Que o Deus da paz conforte o teu coração neste momento. E a emocionante leitura de textos de conforto na voz de Cid Moreira. Tudo quanto sei agora é obscuro e confuso, mas depois verei tudo com clareza. Tão claramente como Deus está vendo neste momento o interior do meu coração. Eu tenho a oportunidade, então, de agradecer isso a Deus, a oportunidade que me deu de levar a mensagem dele como um consolo para essas famílias que ainda estão sofrendo neste momento.
e que eu acho que o mundo tem esperança ainda por esse motivo, pelas pessoas saberem se ajudar e ajudar o próximo. É muito triste, né, Leite? A gente já até comentou sobre esse assunto aqui nos bastidores e é por isso que a gente tem a esperança de que Jesus vai voltar em breve e vai acabar com toda essa dor. E o nosso desejo, né, Leite, é força e paz para Chapecó. E falando em Jesus, o tema da divindade que ele tem é o destaque na revista Adventista deste mês. E os editores da Casa Publicadora Brasileira conversaram com o autor da reportagem de capa. E você confere agora. No mês em que milhões de cristãos ao redor do mundo celebram o nascimento de Jesus, a revista Adventista resgata o debate sobre a natureza humana de Cristo. Essa discussão, que tem tomado novo fôlego na atualidade, ainda suscita muitas dúvidas. Afinal, o que significa dizer que o Filho de Deus se tornou um de nós? Olá a todos, é uma satisfação a gente voltar ao programa Revista Novo Tempo para comentar um pouquinho do tema que está em debate na matéria de capa da edição deste mês, a última edição deste ano. Temos aqui como convidados o pastor Vinícius Mendes, que é editor de livros na Casa Publicadora Brasileira e que foi o autor do artigo que está em destaque nessa edição, como você viu. Temos também o pastor Wendel Lima, que é editor associado do periódico, que participou ao longo do ano aqui com a gente também. Bom, a gente falar sobre esse tema, né, a natureza de Cristo, a encarnação de Cristo, que é um assunto cercado de mistérios, é algo bastante complexo e uma discussão que às vezes se restringe aos círculos teológicos, né? Mas a edição tenta explicar alguns conceitos, traduzir alguns desses conceitos, por exemplo, o que significa dizer que Cristo veio ou com a natureza pré-lapsariana ou pós-lapsariana, né? Na prática, o que isso quer dizer, né? Márcio, você tem toda a razão. A gente falando assim, a grosso modo, parece muito abstrato esse tema. E eu me lembro que eu fui ter contato com esses termos no seminário teológico. Mas pré-lapsariano e pós-lapsariano vem da raiz da ideia de lapso, da ideia de uma queda, de uma falha, e significa exatamente isso. Se é pré-lapsariano, ou seja, Cristo assumiu uma natureza como a de Adão no Jardim do Éden, em que ele saiu de Deus, das mãos de Deus perfeito. Pós-lapsariana, a ideia de que ele foi afetado e infectado pelo pecado e, portanto, moralmente, ele já veio com uma propensão para errar e para pecar. Aí alguém pode pensar assim, o importante é que ele encarnou. Essa é a grande mensagem, talvez, do Natal. Que diferença faz imaginar como ele encarnou? O ponto é que isso tem implicações diretas para a questão da salvação, como se dá a salvação, que papel ele cumpre nesse processo da salvação, o que é pecado e o que não é pecado, se é um ato ou uma condição, e também o que Deus espera de alguém que aceita Cristo. O que é ser um seguidor de Cristo? Então, tudo está relacionado. Interessante. Sobre essa questão das implicações, eu acho que a matéria ela tenta mostrar, né, algumas delas, inclusive citando, né, textos bíblicos, né, como que a gente deve interpretar esses textos, alguns deles, inclusive, que parecem, né, entrar em contradição, né, que são textos difíceis, né? Você poderia citar algum exemplo? Claro. Antes, eu acho que seria interessante, Márcio, ainda dizer o seguinte: se você acredita que Jesus veio com uma natureza humana pós-lapsariana, ou seja, com uma natureza humana com tendências para pecar, e que naturalmente a Bíblia revela que ainda assim ele não pecou, isso coloca Cristo como um modelo, como um padrão de obediência e santidade. Ou melhor, isso supervaloriza esse padrão, o modelo que ele já é para todos nós. E isso impacta a minha vida da seguinte maneira: se Cristo conseguiu, tendo a mesma propensão pecaminosa que eu tenho, não é que eu posso, é que eu sou obrigado a, se eu quero, ser salvo. E aí a religião acaba se tornando um fardo também, claro. Né? Agora, se eu acredito que ele tinha uma natureza humana semelhante à de Adão no que diz respeito à moralidade, eu enfatizo o aspecto salvífico de Cristo e enfatizo o papel dele como meu substituto, sem negar que ele também deu um exemplo modelo, de né? santidade, de obediência, e que nós podemos seguir os passos dele, acreditando que no poder dele nós podemos também ser obedientes. Uhum. Agora, a Bíblia é muito clara ao dizer que Cristo se tornou um de nós, né? Agora, o que significa isso, né? Ele é igual, é semelhante? É interessante que quando
a Bíblia, os autores bíblicos vão comparar Jesus com a humanidade, eles têm a preocupação, na maior parte dos textos, em usar a palavra semelhante, que em português e em grego é diferente de exatamente igual. Semelhante é algo parecido. Portanto, a Bíblia não crava, me permite usar essa expressão, Cristo é igual a um ser humano. A Bíblia usa, Cristo é semelhante ao ser humano. Não é? Agora, quando vai dizer e comparar Cristo com Deus ou com a divindade, a palavra é sempre igual. Então, ele é semelhante a nós e igual a Deus. E isso significa dizer o quê? Que eu não posso dizer que eu tenho todas as características de Cristo, embora ele tenha encarnado e ele seja, ou ele tenha sido feito um de nós. Ele é parecido conosco. Talvez didaticamente a gente poderia colocar para o telespectador a ideia de afetado e infectado. Acho que talvez ajude a gente a entender. Nós entendemos que Cristo, ao nascer, depois de milhares de anos de pecado, de degradação do pecado, ele estava sujeito ao medo, ele estava sujeito à morte, como ele realmente passou, ao sono, ao cansaço, a uma série de contingências humanas. Então, ele recebe as consequências do pecado, né, que Adão, no contexto do Jardim do Éden, perfeito, saindo das mãos de Deus, não enfrentou. No entanto, nós entendemos que ele não foi infectado, ou seja, moralmente, ele não estava contaminado pelo pecado, e isso exatamente é que acreditava ele para ser o cordeiro sem mácula, que seria o nosso Agora, substituto. quando a gente olha, por exemplo, para os textos da escritora norte-americana Ellen White, né, que alguns, inclusive, que têm uma postura mais perfeccionista, né, acabam recorrendo a esses textos, como é que a gente vê a ênfase dela, né? Ela defende esse ponto de vista bíblico? Então, Ellen White vai na mesma linha dos autores bíblicos. Porque quando você olha para a Bíblia, há uma aparente tensão entre essas correntes. Há textos bíblicos que parecem afirmar que Cristo tinha propensões pecaminosas, parece afirmar. E há outros que são categóricos em afirmar que Cristo era isento de pecaminosidade na sua natureza. Ellen White vai na mesma direção. Então, eu acho que o intérprete bíblico, o estudante da Bíblia, ele precisa cuidar para que o autor bíblico ou o autor inspirado não entre nunca em contradição. Por isso é importante escavar fundo, por isso é importante entender os contextos e observar o que as passagens de fato querem dizer. E as passagens mais claras ajudam a entender as passagens mais difíceis, né? As passagens categóricas, elas nos permitem ter a base do pensamento do autor. Ou seja, a Bíblia e Ellen White são categóricos em dizer que Jesus não tinha pecaminosidade inerente em sua natureza. Em Ellen White, por exemplo, um texto emblemático é uma carta que ela enviou a um pastor chamado William Baker. Essa carta está destacada na matéria de capa, o leitor vai poder recorrer a isso e vai perceber que não há nenhuma sombra de dúvidas no pensamento de Ellen White a respeito da completa isenção de pecaminosidade na natureza humana de Cristo. Bom, gente, infelizmente o nosso tempo aqui não permite, né, a gente se estender um pouco mais no assunto, mas o leitor vai poder descobrir, vai poder cavar mais fundo, né, na matéria de capa desse mês. A gente agradece a participação de vocês, né, e do nosso espectador também, que nos acompanhou aí ao longo do ano. A gente deseja para você um Feliz Natal e um excelente 2017. Até mais. Muito bom. Então a gente vai conferir o texto todo na Revista Adventista desse mês. E agora, Suzane, o que acontece? Agora é intervalo, mas é um instante só, então não saia daí.